Galera, com a confirmação de que o Neymar sofreu uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa, a gente precisa falar sobre ele de novo essa semana. E assim, dessa vez de uma maneira até pra mim mais definitiva, tá? Porque tá muito claro pra mim que muita gente já abriu seus olhos que essa relação não deu certo. E quando uma relação não dá certo, é igual você tá num casamento, num namoro. Cara, é melhor terminar do que prorrogar, empurrar com a barriga. Pra mim, o Santos deveria rever essa relação. E rever a relação não é necessariamente partir para o lugar de terminar. Porque muitas vezes você tá num casamento, você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, não tá dando tão certo mais, mas de repente vocês conseguem uma solução. E a solução, de repente, é os dois mudarem, os dois combinarem, dialogarem, passarem por uma terapia de casal. Estou tentando aqui fazer uma analogia com as relações humanas, né? Porque eu acho que cabe nesse momento. E, de repente, decidir seguir a relação se os dois, se as duas partes se comprometerem a mudar certas coisas dessa relação. Eu acho que chegou nesse ponto com o Neymar. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes gostaria de dizer que esse vídeo, obviamente, é um oferecimento de Insider, que aqui nesse canal você tem 15% de desconto utilizando o meu cupom Rodolfo Gomes. O site está aqui, o link está na descrição, mas também você pode entrar por lá e estar aqui apontando o seu celular para o QR Code que aparece para você na tela. Importante dizer, eu, por exemplo, estou vestindo minha camisa da Insider, uma Tech T-shirt, você pode perceber, ó. Ela estica, ela é confortabilíssima, ela é linda, dá para você usar, como ela é básica, todas as camisas da Insider têm essa condição de ser uma camisa mais básica, ela te serve a várias ocasiões, você pode usar embaixo de uma camisa, você pode usar com uma camisa também por baixo, mas ela com a camisa aberta, mostrando a camisa da Insider, você pode utilizar só ela, tem camisa de manga longa, manga curta, tem calça, tem cueca, tem bermuda, tem artigos femininos, tem jaco, tem muita coisa. E, gente, tudo, absolutamente tudo é muito surpreendente. É muito surpreendente a qualidade da Insider. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu descobri que eu já via vários anúncios da Insider por aí em outros canais, eles estão em canais de futebol há muito tempo, e quando eu me dei por vencido e falei eu quero experimentar a Insider, eu me surpreendi muito positivamente, não esperava tamanha qualidade, então se surpreenda também. A Insider está comigo aqui até o final do ano, renovamos o contrato porque vocês aprovaram. Então, faça esse favor a si mesmo, ou à pessoa que você ama, ou aos seus filhos, ou a sua mãe, seu pai, e compre produtos da Insider. Mas não se esqueça, se você é fã desse canal, utilize o cupom Rodolfo Gomes para ter 15% de desconto. Fechado? Bom, vamos lá, gente. Precisamos retomar aqui o assunto sobre o Neymar. Neymar tá fora do Santos por um mês. O que isso significa, tá? Porque, né, eu vi até a notícia que o próprio Lucas Mussetti deu. Eu ouvi dizer que é lesão de grau 2, portanto, fora durante um mês. Só que aí, assim, claro, qualquer jogador que sofre uma lesão de grau 2, esse é o período para se recuperar. Mas, por exemplo, não foi esse o período que o Neymar levou para se recuperar da última lesão que ele teve, cujo grau nós nunca ficamos sabendo. Mas por que também? Porque vocês se lembram que mesmo recuperado, o Santos fez um trabalho, ele naquela época treinava, ou melhor, se recuperava nas primeiras vezes que ele veio a se lesionar, já dentro do clube, ele treinava com o Ricardo Rosa, se recuperava com o preparador físico dele e com o fisioterapeuta dele. O Santos, com as várias lesões que foram se acumulando, o Santos falou, não, agora você vai ter que se submeter ao nosso departamento médico. Então, portanto, a gente vai te monitorar e vai te colocar numa condição diferente da condição que você jamais teve esse ano, e o Santos conseguiu fazer isso. O Santos colocou o Neymar apto para jogar, tanto que ele jogou aí vários e vários jogos seguidos, inclusive por 90 minutos. A condição física dele, isso não é do problema do departamento médico, isso é uma condição dele, o quanto ele dorme, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o quanto ele se cuida, se ele tá bebendo, se ele não tá, se ele tá se cuidando, se ele não tá, se ele está descansando, se ele não está, uma série de aspectos. Né? E, claro, envolve também os profissionais da preparação física, mas quando você vê que os outros jogadores do Santos
Então, na ponta dos cascos, é só você ver o que todo mundo correu contra o Atlético Mineiro e o que o Neymar não correu. Então, se é só um jogador, a culpa também não é tanto da preparação física assim. Pois bem, o Neymar foi colocado em condição e desde então não havia se lesionado mais. Só que então a gente lidou com outro problema do Neymar, porque no primeiro semestre, quando o Neymar ainda tinha aquele contrato que para mim é o pior contrato da história do futebol mundial, que é um contrato de 21 milhões por mês, que eu ajudei a divulgar, né? A matéria foi minha junto com o Pedro Lopes no UOL, quando todo mundo descobriu esse absurdo que era o contrato do Neymar. Naquele primeiro semestre, a gente tinha a impressão que o time melhorava quando ele estava. Mesmo ainda não tendo encaixado, etc e tal, a partir da estreia dele, dos jogos que ele começa a jogar, o Santos começa a pontuar no Campeonato Paulista e uma classificação que parecia improvável, ela acontece. Aí o Neymar volta a se machucar, fica fora dos jogos contra o Corinthians, o Santos é eliminado e ele volta apenas no segundo tempo do jogo contra o CRB, coloca os caras umas 3 vezes na cara do gol, e não é o suficiente, o Santos perde nos pênaltis e é eliminado daquela competição, restando só o brasileiro. Para o Santos foi péssimo, né, cair das 2 competições e tal, principalmente da Copa do Brasil, mas isso também deu uma possibilidade para que o Santos tivesse um calendário muito mais tranquilo com relação aos seus rivais. Então o Neymar se contunde nesse momento, não é como com o calendário que o Palmeiras está vivendo, o calendário que o São Paulo está vivendo, que o Fluminense, que está em 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, não é esse calendário, é um calendário de praticamente só jogar de final de semana. E o problema que a gente começou a lidar nesse período foi com a inatividade, ou melhor, com a incapacidade do Neymar de ser o Neymar, com a incapacidade do Neymar de fazer a mínima diferença. Tem vários e vários jogadores aqui que vieram para o Brasil que são inferiores ao Neymar e fizeram uma baita diferença no seu retorno. Que eu vou pegar um só, o Hulk, no Atlético Mineiro. A diferença que o Hulk fez quando ele voltou e continua fazendo, o Hulk está perto de bater 40 anos. Assim, comparar a volta do Hulk, que voltou mais velho que o Neymar para o Brasil, com o Neymar que tem 33 anos, a idade de Mohamed Salah. O Mohamed Salah, só do meio do ano para cá, do meio do ano passado, de 24 para cá, ele jogou mais partidas que o Neymar jogou nos últimos 3 anos. Né? O jogador, ele é o único jogador da era Arne Slot, a idade do Neymar, que jogou 100% dos jogos. E foi substituído, acho que só em 3 jogos. A idade do Neymar. Então a gente está falando de uma idade que tem um jogador na Europa, que claro, não tem o histórico de lesão do Neymar, mas que está na ponta dos cascos. E o histórico de lesão do Neymar, vamos combinar, são lesões comuns do futebol. Não é as lesões que o Neymar teve, não são lesões que o Ronaldo teve, por exemplo, cujo joelho virou carne moída, etc e tal. Tem vários jogadores por aí atuando em altíssimo nível, acima dos 30, 35 anos, que já sofreram 2, 3 LCA na vida. O Neymar sofreu uma. E algumas lesões no tornozelo que nunca diminuíram a capacidade técnica do Neymar. Mas o Neymar que voltou a campo, principalmente pós início do Campeonato Brasileiro e pós a recuperação daquela última lesão na coxa que ele sofreu no jogo contra o Atlético Mineiro, foi um Neymar que eu acho que ninguém, nem o cara mais pessimista, nem o Casagrande, nem o Mauro César Pereira, nem a Miri Lacombe, acho que ninguém, nem o maior inimigo do Neymar imaginava um Neymar tão mal tecnicamente como o Neymar que a gente viu voltar a campo. Ele volta a campo, ainda ele se recupera ainda antes da parada para o Mundial, vamos lembrar, faz alguns jogos ali, joga aquele amistoso contra o Red Bull Leipzig no primeiro tempo, aí tem aquela fatídica entrevista, não sei se eu fico, aquela coisa toda, valorizando um passe, como se tivesse decidindo todos os jogos e o Santos sem ele fosse o pior time do mundo. A gente ficou revoltado, muita gente não ficou, muita gente passou pano, enfim, isso passou. E na volta, depois de um mês, podendo se condicionar com o futebol brasileiro parado, podendo treinar, podendo se recuperar, ele decide um jogo contra o Flamengo que não era qualquer adversário, era contra o Flamengo e ilude todo mundo. Foi a única vez desde que o Neymar foi recebido naquela chuva na Vila Belmiro por Supla, Mano Brown,
torcida e companhia limitada, ídolos da história do clube, foi a única vez que o Neymar nos fez feliz. A única vez que o Neymar nos fez feliz diante de um sacrifício quase kamikaze do Santos, porque eu não sei como o Santos vai sair desse acordo, um sacrifício quase kamikaze de fazer o seu maior ídolo, para muitos pós era Pelé, para outros é o Robinho, mas para muitos é o Neymar, retornar para Vila Belmiro. Então, o primeiro problema era físico, que todo mundo meio que sabia que podia acontecer. Então, quando o Neymar, no começo, no primeiro semestre, ele tem uma série de lesões e tudo mais, você fala, bom, beleza, foi uma aposta que o clube fez, eu acho que agora o clube tem que tomar as rédeas da situação, e foi corretíssimo quando chamou o Neymar para treinar no próprio clube, para se recuperar com aqueles profissionais e tudo mais, colocá-lo em condição, e fez. Só que aí quando ele, depois desse jogo contra o Flamengo, a partir daquele jogo contra o Mirassol, a impressão que dá era que era o Gil Cebola jogando com uma máscara do Neymar. Ou aquele clone, aquele cover do Neymar que engana as pessoas no shopping. Esse cara jogando aí, nesses últimos jogos, não era o Neymar. Era qualquer coisa, mas não era o Neymar. Eu cheguei a ter a tristérrima conclusão de que, assistindo aos jogos, que o Juliano, que saiu do Santos ano passado, e que não deixou nenhuma saudade, fez um ano superior ao Neymar em números. Isso é muito triste. O Neymar tem 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o cara tem 3 participações em gols. São 3 gols, sendo que 1 de pênalti, e 2 desses 3 gols são contra o Juventude no Morumbi. 2 desses gols são contra o Juventude. Olha os números do Neymar. E nenhuma assistência. Um assistente que sempre foi um grandíssimo assistente na carreira, tem 0 no Campeonato Brasileiro. 1 chance criada, 7 gols feitos perdidos e 5 cartões, 4 amarelo e 1 vermelho. Ele tem mais cartões do que participação em gols no campeonato. Esses números, qualquer que fosse o jogador que utilizasse uma camisa 10 do Santos e apresentasse esses números, não estaria mais na titularidade. O Neymar hoje, até pelo menos essa lesão, era o titular do time por conta do nome e por conta da expectativa que as pessoas têm do que ele é capaz de fazer pelo que ele já fez, mas não pelo que ele estava fazendo. E aí agora novamente ele se lesiona. Uma lesão que, de novo, para qualquer jogador duraria 1 mês para se recuperar. Para um jogador com o histórico do Neymar, vai demorar muito mais. Muito mais, o quanto mais, não sabemos. Mas eu não tenho dúvidas de que vai demorar mais. Por quê? Por uma série de aspectos. Primeiro aspecto. O Neymar, ele não tem esse cuidado. Isso é informação, tá? O Neymar, eu tenho informações que vêm de dentro do núcleo ali, que ele tem descansado muito pouco, e esse é o grande problema dele. Eu soube, inclusive, que ele não tá. Eu vi gente falando em grupos por aí que ele estaria bebendo, caramba. Uma pessoa próxima do Neymar me garante que ele tá se alimentando muito bem e não tá bebendo tanto assim. De vez em quando toma uma aqui, uma ali, mas nada demais. Não é esse o problema do Neymar. O problema do Neymar é a falta de sono. Ele tem, ou quando não é o poker, é o tal do CS, que ele fica no computador às vezes 4, 5 da madrugada, em dias de semana, tendo que treinar no dia seguinte. Aí você fala, pô, então o cara se machucou sentado jogando no computador? Não precisa ser tão inteligente, eu já vi essa pergunta, tá? Mas assim, é importante dizer aqui, porque nem todo mundo tem conhecimento. O sono é um dos principais reparadores nosso do cansaço. É a principal estratégia, por exemplo, do LeBron James para conseguir se manter tão competitivo com 40 e poucos anos jogando na NBA. Ele fala, ele tem religiosamente a soneca dele da tarde e ele dorme pelo menos 8 horas na noite. Dorme cedo e acorda cedo. Isso tudo repara o corpo dele para que ele se prepare à altura, no nível que ele precisa para as competições. O Neymar não permite com que o seu corpo se recupere. A prova disso é que mesmo jogando uma vez por semana, que é o calendário dos sonhos, para qualquer jogador, ele é capaz de ter uma lesão de grau 2 em pleno treinamento. Porque ele não está apto para se recuperar. Ele não escolheu se preparar da maneira como ele poderia e deveria, pelo contrato que ele ganha, pela grana que ele ganha, pela esperança que não só o santista, mas que o brasileiro tem nele com relação a ele ser o único craque que tem nessa seleção para disputar a próxima Copa do Mundo.
Seleção essa que ele nem vem sendo convocado por uma questão técnica e justíssima. Então tem essa questão. Tá, mas o que isso interfere agora que ele sofreu a lesão? Vamos pensar para frente. O que me leva a crer que o Neymar machucado, se o Neymar estava saudável, não dormia direito, o que me leva a crer que o Neymar machucado dormirá? Acho que a tendência dele chutar o balde agora é muito grande, porque com isso vem também a frustração. Com uma nova lesão vem, porra, de novo, cara. Tô aqui e agora eu não tô jogando, não posso ajudar meu time, porque eu não duvido, sinceramente, eu não duvido que o Neymar ame o Santos, um cara que tatua o Santos na pele, por mais que muita gente possa dizer, isso é pra chamar... Ele não precisa chamar atenção de nada. Eu não tenho a menor dúvida de que ele tem um sentimento pelo clube, que ele tem um sentimento pela diretoria, pelo Marcelo, que fizeram esse sacrifício para tê-lo, que ele tem sentimento pelos jogadores que estão ali com ele, que ele gosta do grupo, que ele gosta dos funcionários, que ele não quer ver o Santos nessa situação e quer ajudar. Só que ele não está conseguindo e tem se frustrado. Isso é nítido quando a gente olha para o jogo dele, quando a gente repara no jogo dele, você vê a frustração nos trejeitos, nos movimentos, nas bufadas, o tempo todo. Você olha para o Neymar, antigamente a gente via o Neymar, você olhava para a cara dele, ele parecia estar sempre feliz dentro de campo. Lembra que o lema era... O nosso lema é ousadia e alegria. Agora parece que o tema é tristeza e agonia. É isso, assim. Parece que é frustração, tristeza e agonia. A música mudou. Você olha pra cara dele, você não vê ele mais feliz. É um jogador que não está feliz. Pelo menos dentro de campo. Eu não sei na vida privada dele. De repente jogando CS com os amigos ou jogando poker nos torneios da Poker Stars, que certamente ele estará nesse tempo parado. Talvez ali ele seja feliz, mas dentro do campo tá muito claro para mim, pelo menos, que acompanhei a carreira inteira do Neymar, que ele não é mais feliz. E diante da frustração de uma nova lesão, a chance dele não fazer a recuperação como deveria, não estou dizendo faltar em fisioterapia, não estou dizendo não se alimentar direito, mas não dá descanso para o corpo. Não dá, ainda mais agora, que ele vai ficar muitas vezes na casa dele, etc e tal, sai do clube, não tem mais comprometimento de fazer viagem, jogar, etc. O que vai acontecer? Provavelmente o cara vai passar madrugadas e madrugadas em claro. Então só isso, por aí, já, em tese, aumenta o tempo de recuperação. Mas não é só isso. Tem outra coisa que pode vir a aumentar o tempo de recuperação também, porque todo mundo sabe que o Santos se prestou a um papel cretino nessa relação. Por isso que eu falei no começo do vídeo que acho que é hora do casal aí conversar. Porque o Santos se colocou num papel de a tudo pro Neymar é amém. E uma das coisas que o Santos sempre disse amém ao Neymar, por exemplo, é com relação... Tem várias, né? Tem amém com relação à comissão técnica, que o que está fazendo lá é uma comissão técnica demitida do Kleber Xavier. Isso nunca aconteceu na história do Santos. A gente tem informação que foi pedido do Neymar pai. Quanto o Santos gasta mais com essa comissão técnica. Mas a gente também sabe que o Santos está servindo de barriga de aluguel para o Neymar se recuperar para a Copa do Mundo. O Neymar voltou para o Santos com o objetivo não de dar título para o clube, não que ele não queira dar. Estou dizendo que ele entra em campo para não vencer, nada disso. Mas o principal objetivo e o objetivo final da carreira dele é disputar uma Copa do Mundo e poder ganhar calando a boca dos críticos. Alguém duvida disso? Não. E o Santos se submeteu a ser o lugar, o spa de luxo para o Neymar, que vai pagar o Neymar muitíssimo bem, o maior salário que o Santos já pagou em toda a sua história, disparadamente. Rodolfo, mas aquele contrato de 21 milhões foi só no primeiro semestre. Esse contrato caiu, ficou só o contrato de carteira. Bom, ninguém sabe quanto ele ganha em carteira nesse segundo contrato, isso jamais foi divulgado, até agora, por exemplo. Mas que mantenha-se, que tenha aumentado um pouquinho, né? Porque ele não vai perder tanto dinheiro. Que seja 5 milhões de reais. Continua sendo o maior salário da história que o Santos já pagou disparadamente para qualquer jogador. Um clube sem condição financeira nenhuma. Um clube em situação pré-falimentar topa pagar 5 milhões para um cara que não ajuda em campo e que não se dedica 100%. Pois bem, nessa situação, o Santos se coloca num lugar de tipo assim, beleza, não se preocupa muito com a gente. O negócio é te recuperar para te colocar em condições com a seleção. O Santos poderia ter utilizado o Neymar da última vez que ele se recuperou muito antes, mas esperou muito mais para fazer todos os testes, para condicionar, porque não era só sobre
o Neymar passar por um lugar que todos os jogadores passam quando se eventualmente se machucam. Mas é mais, o Neymar tinha que dar um algo a mais porque ele também vinha se lesionando e ele precisava, cujo objetivo dele é servir a seleção, então ele tinha que estar apto para a próxima convocação. Então o Santos esperou mais do que deveria esperar. O que me leva a crer que o Santos vai de novo esperar mais do que deve esperar para colocar o Neymar em campo, a não ser que a condição do time dentro do campo, em termos de tabela, seja desesperadora e o Santos precise contar com o Neymar para poder se salvar. E se isso acontecer, acho que vai cair, porque esse Neymar que a gente viu não me garante em nada que vá conseguir salvar o Santos. Mas é claro também que futebol muda da noite para o dia. O futebol nos surpreende, às vezes para melhor, às vezes para pior. De novo, nem o pior inimigo do Neymar, a pessoa que mais odeia o Neymar no mundo, esperava um nível tão rasteiro de nível de futebol, de jogo de futebol jogado por ele desde que ele se recuperou dessa lesão, desde o golaço que ele fez contra o Flamengo. Pois bem, chegamos agora numa situação então que percebemos que é um jogador que não tem se dedicado como deveria, percebemos que é um jogador que quando está em campo não consegue colaborar minimamente, é pior inclusive que o meia da Série B do ano passado, os números são patéticos, continua, embora o seu salário não seja tão gigantesco quanto era no primeiro semestre, que o Santos tenha feito uma dívida de 100 milha com a família dele por conta desse primeiro contrato, que não foi pago, palavras do próprio presidente, que só pagou o acordo em carteira, aqueles 15 milhões de dólares, combinou de pagar até o fim de 26, fim do mandato do Marcelo Teixeira, então o Santos deve milhões e milhões, perto de 90 milhões. Isso com certeza o pai do Neymar colocou juros em cima. Não pense que ele é esse bonzinho todo que se pinta por aí, porque ele mesmo já disse várias vezes que dinheiro não aceita desaforo. E tá certo ele em pensar assim, tá? Então não tem ninguém fazendo caridade pro Santos. Isso que eu quero dizer. Meu ponto é, com todo esse cenário, você vai pagar mais um mês de salário de 5 milhões para um cara desse que não vai ter condição de te ajudar, só vai entrar em novembro? Você vai apostar que ele vai voltar em novembro, que ele vai fazer tudo o que ele não fez até agora? Se ele não fez em fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, ele vai fazer, não vai fazer em outubro porque vai estar fora. Vai ser em novembro? Você vai acreditar que ele vai jogar a bola que ele não jogou até aqui e vai arrebentar e vai, sei lá, classificar o Santos para a Libertadores ou vai salvar o Santos no rebaixamento? Se você ainda acredita nisso, você é tipo aquele outro, fazendo outra comparação. Você é aquele corno que a tua mulher te chifra, ou o teu marido te chifra 10 vezes no ano e você sempre acha que acabou, que é a última vez. Se você é um corno desse nível, aí você não tem tratamento. Desculpa, mas sendo bem, se você acredita que o Neymar vai voltar em novembro e vai jogar a bola que ele não foi capaz de jogar o ano inteiro e vai ser importante para o Santos até o fim, porque lembra que o contrato dele vai até o fim do ano. Não é que ele tem mais 1 ano e meio, 2 anos de contrato. Não, o contrato dele vai até dezembro. Se você acha que ele vai chegar nesse fim de contrato e vai arrebentar, baseado em absolutamente nada, porque a única coisa que a gente pode se basear é nenhum gol que ele fez contra o Flamengo, pelo menos do último semestre para cá. Então assim, você escolheu se iludir. Você escolheu ser um trouxa. Eu não sou trouxa. Tem muito trouxa aí. Inclusive trouxa que mete a cara na câmera aqui. Eu não sou. Eu não acredito nisso. Eu acho uma tristeza. Eu acho realmente uma tristeza enorme. A maior tristeza pra mim é ter recebido a notícia de que o Neymar estava lesionado e não consegui nem ficar triste, porque em qualquer circunstância, puta que pariu, velho. Mês de outubro fora, velho, mês super importante pro Santos, cara, o Santos brigando pra não cair, melhor jogador do time fora. Alguém aí botou a mão na cabeça? Alguém aí pensou, meu Deus, que fudeu. Eu acho que ninguém fez isso. E se ninguém fez isso pro Neymar, é porque todo mundo tá percebendo, mais cedo ou mais tarde, eu já venho falando isso há muito tempo, mas mais cedo ou mais tarde tem mais gente pulando do barco. Tem mais gente pulando desse barco. Agora, o meu ponto não é sobre quando você vai pular desse barco, você que eu tô falando agora contigo, é quando o Santos vai pular fora desse barco.
Porque é o dinheiro do Santos que tá em jogo. E aí, assim, com todo respeito, pra mim, se o Neymar é ídolo, ele não precisa terminar a relação com o Santos. Mas procura o presidente e fala, ó, cara, assim, tô ganhando uma... Porque não é a relação mais que ele tinha com os árabes, que, os caras assinaram com ele, não tem relação nenhuma com os caras prometeram bilhões, se ele tá machucado ou não, ele tem que receber, não. O Santos, ele não tatuou na perna, ele não fez tatuagem do Santos, ele não disse que ama o clube, ele não sabe que o Santos tá passando por uma situação difícil. Então, peraí, eu não tô com condição de ajudar agora, eu não tô ajudando nem quando eu tô recuperado, nem quando eu tô, muito menos quando eu tô machucado. Então, Santos, vamos rever esse contrato? Vamos, de repente, renovar esse contrato para o ano que vem, ampliar esse contrato e mudar completamente o patamar salarial desse contrato? O Neymar hoje joga bola, quanto que você pagaria? Esquece que é o Neymar. Para esse jogador que tá aí. Para mim é um jogador de banco de reservas, às vezes entra, pode fazer uma diferencinha aqui e acolá. Um jogador para mim que não vale mais de 300 conto por mês. Ah, puta, mas é um cara que já jogou muita bola antes, 500 pau, beleza. Chegamos à conclusão que o salário que o Neymar deveria ganhar, tô aqui imaginando, tá? Não tô dizendo que é necessariamente isso, mas chegamos à conclusão que o salário que o Neymar merece hoje ganhar é 500 pau por mês. Isso é 10% do que ele ganha, porque ele ganha cerca de 5 milha. Procura o Santos e fala, olha, eu não mereço ganhar isso aqui, eu já tô bilionário, não é que eu tô pobre, não é que eu tô bilionário, eu tô fazendo investimentos bilionários por aí no ramo de imóveis. Eu vou ampliar minha receita, tô montando aí paraísos em praias, eu tô investindo muito, eu vou parar de jogar e vou continuar fazendo bilhão e bilhão e bilhão porque eu sou um baita do empresário. A NR Sports virou uma puta de uma empresa. Então eu não preciso do Santos, coitadinho. Eu tenho a tatuagem na minha perna. Eu não preciso do Santos pra ganhar, mas tirar dinheiro desse pobre coitado chamado Santos. Vamos rever esse contrato. Você não tatuou o clube na perna? Prova que você é ídolo. Chama o clube e diz, olha, não tenho condições, não dá mais para eu receber isso. Vamos renovar o contrato? Vamos diluir o que eu tenho para receber até o fim do ano que vem, porque aí eu jogo aqui até a Copa, ganhando menos, eu vou ter muito menos pressão da torcida, os caras que me criticam vão parar de criticar, vai ser uma puta prova de amor que eu tenho pelo clube, em ter aberto mão de 90% do meu salário, que eu não preciso, porque o meu objetivo aqui não é mais sugar o clube, meu objetivo é me recuperar para a Copa, fazer o Santos voltar a ser grande no espectro mesmo de competitividade, voltar o Santos a disputar títulos, ajudar o clube a crescer. Meu objetivo é esse. E aí então eu me aposento e me retiro. Então, vamos conversar? Não espere que isso vá acontecer. Isso não vai acontecer. E o que mais me deixa com temor? Qual vai ser a postura do Santos? Porque o Santos, o Marcelo Teixeira, é como eu falei, o corno que acredita que a pessoa vai se recuperar, o Marcelo Teixeira, pra mim, é aquele corno que já aceitou. Sabe, aquele corno que sabe que a mulher trai e continua com ela e sabe que vai ser chifrado. Nessa relação com o Neymar, pra mim, ele é esse cara. Corno que sabe que, assim, irmão, percebeu, ele não é burro. O Marcelo Teixeira, ele não é burro. Tem muita gente burra por aí que não consegue ver um palmo na frente do nariz. Mas o Marcelo Teixeira já sabe há bastante tempo. Ele conhece os bastidores há bastante tempo e sabe que esse Neymar aí, irmão, não dá pra botar muita fé. Ele vai fazer o quê? Ele vai continuar gastando o dinheiro do clube, que não é pessoal dele, é um dinheiro do clube, nesse jogador que ele sabe que não vai fazer absolutamente mais nada? Ou ele vai também procurar o Neymar e não é mandar embora, dizer, Neymar, ó, é o seguinte, vamos olhar os números. Olha o que você fez esse ano, o que você não fez. Número de jogos, seus números. É o pior ano da sua carreira disparado em termos de números. Então assim, esse salário aqui não dá mais. Eu não tenho condições como clube de te pagar. A minha proposta é 500 mil. Você aceita? Pô, não aceito, eu tenho que receber os 5 milhões até o final do contrato. Então beleza, Neymar. Então nesse caso eu vou te pagar certinho os 5 milhões até dezembro e a negociação tá fora de cogitação. Infelizmente você vai procurar o seu rumo, a gente procura o nosso e termina tranquilamente. Você faz um jogo de despedida, a torcida te agradece por tudo que você fez, pelo ídolo que você é, e acabou a relação. Desse jeito que tá, não dá pra continuar. Ou você ainda quer que o Santos continue, renove com o Neymar até o fim do ano que vem, pagando 5 milha pra esse jogador que de novo, parece o Gil Cebola fantasiado de Neymar. E que de novo se machuca.
Eu me seguro para dizer que ele não é um ex-jogador, mas cada vez me parece mais que seja o caso. E o Santos vai continuar arregaçando com seus cofres, porque nem a TV mais está se interessando, ninguém mais está se interessando em parar para ver jogo do Neymar. A TV começou a passar muitos jogos do Santos porque achou que o Neymar ia arrebentar, achou que ia dar uma super audiência, não tem dado essa audiência toda, agora ele está mais um mês fora, e tudo isso é menos dinheiro nos cofres do Santos, porque quanto menos dinheiro, menos jogos transmitidos, menos dinheiro. Nem isso, nem para isso ele está servindo. Nem para isso. Gente, quando vocês vão acordar, é uma relação que deu errado. Uma relação que não deu certo. Temos que superar. O Neymar que supere lá e o Santos que supere cá. Eu acho que é uma relação que pode ser corrigida, desde que o Neymar abra mão de muito dinheiro. E ele tem condições de fazer isso. E o Santos, então, eu falei, beleza, aqui vai ser sua casa até quando você quiser. Se é pagar 500 pau por mês, assino por 3 anos com você, sem saber se você vai conseguir jogar ou não, só por tudo que você representa. Agora, 5 milhões, que é o que a gente imagina que pode ser mais ainda esse contrato? Irmão, aí não dá. Aí não dá. O Santos não é o Flamengo em termos de receita, o Santos não é o Palmeiras, o Santos é um clube está numa situação pré-falimentar. O Santos não tem condição de fazer isso. E pouco se fala sobre isso. Amanhã eu volto aqui, antes do jogo, para comentar o que eu espero desse jogo. Tem bastante coisa para falar. Aí logo depois, no pós-jogo, volto ao vivo para comentar o clássico. Então ativa o sininho para não perder. E comenta aqui o que você acha. Tá? Se chegou até aqui, por favor, não se esqueça do like, é importante para mim e para esse vídeo chamar a atenção aqui da plataforma. Um abraço e até a próxima.